Esta nossa escalada, digamos assim, de vídeos através do YouTube, ela, na verdade, é uma ideia que nós já tínhamos, mas a gente nunca conseguia fazer nada curto. Por quê? Porque não dá para tratar a questão do tráfico com superficialidade. Então não dá para você fazer uma coisa muito curta e jogar no Instagram, senão você não faz com que as pessoas, a sociedade que assista aquele material entenda a complexidade do problema. E entendê-lo de forma superficial não faz muito sentido para nós. E aí a gente começou essa escalada e parece que está dando certo. Nossos vídeos, um vídeo de ontem já tem 50 visualizações e normalmente um vídeo do dia anterior tinha 2, 3. Então a gente está muito contente com isso. Vídeos de 8, 10, talvez 15 minutos no máximo. Mas é isso. Essa história que eu vou contar para vocês hoje, ela teve início no dia 4 de setembro de 2019. Ela aconteceu no município de Diadema, com quem a gente sempre trabalhou com a Polícia Civil de Diadema, a Delegacia de Meio Ambiente, já há alguns anos. E nós fomos procurados pela revista Veja, porque eles estavam interessados em fazer uma matéria sobre o tráfico de animais silvestres, a compra de animais silvestres pela internet. E, inclusive, o título da matéria ficou "O tráfico a um clique", salvo engano. Já faz 8 anos, né? O tráfico de animais silvestres a um clique. E aí a gente pegou, tinha algumas denúncias lá, a gente foi atender as denúncias. Acho que, salvo engano, tinha uma denúncia e 2 foi na passagem. E a gente começou a mostrar, e a repórter, se eu não me engano, Jennifer, estava documentando tudo e tal, estava bem legal. E nós chegamos numa borracharia, e nessa borracharia nós encontramos uma situação atípica. Quando as pessoas compram um papagaio oriundo do mercado ilegal, do tráfico, elas compram, em geral, muito raramente 2. Nessa borracharia tinham 5 papagaios. E aí deu-se o início do trabalho, dos procedimentos para levar as aves até a nossa van e tudo mais, e a coisa caminhou. A condição das aves na borracharia, e elas estavam em posse de uma senhora, porque quem está com animal silvestre de origem ilegal não é dono, mas sim possuidor. Por quê? Porque os animais silvestres são tutelados pelo Estado e, em tese, propriedade do Estado, embora às vezes a gente encontre dificuldade em verificar que o Estado cuida bem das suas propriedades, né? Mas aí nós levamos as aves para a delegacia. A condição que elas estavam lá era muito precária, era um lugar que até lembro que estavam enchendo um pneu lá, o pneu fez barulho e um dos papagaios se assustou. Sabe quando está enchendo o pneu dentro da borracharia que faz aquele pump? Um papagaio se assustou. Então a condição era muito, assim, um lugar bastante comprometido do ponto de vista sanitário. As aves com muito claro a condição de estresse. E estresse não significa somente que a ave está querendo atacar alguém, não. E levamos para lá, nós conseguimos umas gaiolas dela e acomodamos, a SOS Fauna acomodou essas aves dentro das gaiolas com feno ao fundo para dar uma enriquecida no ambiente, e colocamos frutas, né, um pouco até de girassol, e foi lá e foi elaborado toda a documentação referente a esses animais. E, coincidentemente, foram perdidos mais 2 papagaios em situações diferentes. Mas o nosso caso aqui é falar dos 5 papagaios da borracharia. Ocorre que os papagaios todos foram apreendidos, os 5 da borracharia, mais os outros 2, somando 7.
E nós mesmos, naquele mesmo dia, fomos levar os papagaios para o CEPTAS, que é o Centro de Recepção de Animais Silvestres da Unimonte, em Cubatão. Posterior a isso, a senhora que estava com os papagaios constituiu uma advogada via Defensoria Pública, e esta entrou com um pedido para requerer, como vocês estão vendo aí, a posse, o direito de posse e guarda doméstica dos papagaios, que tinham o nome Lino, Maiara, Rose, Nenê e Léo. Nesta outra parte, não seria nem página, mas nesse outro print de página do processo, consta que, conforme está escrito aí, ocorre que, conforme o parecer do promotor de justiça, folhas 22 dos autos, confirma que não há elementos mínimos para a persecução penal e pede seu arquivamento. Ora, a persecução penal é o caminho que o Estado faz para apurar um crime. Eu chego em um determinado local e eu tenho 5 espécimes, 5 indivíduos de uma espécie que é ameaçada, numa lista internacional, e que estão sem documentação nenhuma e que caracteriza crime, e o promotor escreve que não há elementos mínimos para persecução penal. Nessa outra parte, e o Ministério Público se dirige à juíza dizendo: trata-se de um pedido de restituição de 5 aves da espécie papagaio. Papagaio não é espécie de ave. Espécie a gente define como, por exemplo, o papagaio verdadeiro da espécie amazona estiva, papagaio do mangue é da espécie amazona amazônica, né? Papagaio da cara roxa é da espécie amazona brasiliensis, e por aí vai, né? Então papagaio fica uma coisa muito vaga, deveria dizer a espécie pelo menos. Olha que coisa interessante, nessa parte onde o MP fala: entendo que o pedido comporta deferimento. Inicialmente, como já foi dito, não há provas que atestem que as aves estivessem em condições degradantes ou ainda indicativas de maus tratos. Ora, 5 papagaios em uma borracharia, aberta desde manhã até sabe lá que hora da noite, submetida à visita de pessoas o dia inteiro, barulhos da rua, né? Alimentação absolutamente diferente do que seria o mínimo aceitável, né? Com as lesões nas penas que dava para observar em várias delas, escutando barulhos e se estressando com isso. O que mais precisa? Que os papagaios de repente trabalhem na borracharia como consertando pneus? Claro que não, né? Relacionadas, né, continuando aqui, relacionadas a uma rotina cruel ou ao menos suscetível de causar sofrimento aos animais, além daquela decorrente da manutenção em cativeiro. Agora, olha que interessante essa finalização do MP. Assim, concordo com o pedido formulado, concedendo-se a guarda provisória dos animais apreendidos, devendo a requerente, no prazo de 180 dias, promover a regularização das aves perante os órgãos ambientais, IBAMA. Ora, não se tem notícia até hoje de uma situação em que o IBAMA regularizou aves silvestres oriundas do tráfico, do comércio ilegal, para alguém. Isso não existe, né? E, claro, você consultando a legislação, você acaba encontrando essa informação, por menos que você de repente saiba sobre isso. Isso aqui é surreal. Depois vem a conclusão, que cada vez mais vai nos deixando assim chocados com o que a gente vai lendo e sabendo o que aconteceu. Aí o Poder Judiciário se manifesta escrevendo: tendo em vista, né, o parecer favorável do Dr. Promotor de Justiça, defiro
o requerimento, né, de folhas 34 a 40. Oficia-se a guarda provisória dos animais apreendidos, devendo o requerente, no prazo de 180 dias, promover a regularização das aves perante os órgãos ambientais. IBAMA. Não tem regularização de aves perante os órgãos ambientais. Não tem. A única condição seria se essas aves fossem depositadas judicialmente para a pessoa, o que não é o caso aqui. Finalizando, por intermédio dessas últimas duas cópias do que consta no processo, a determinação que as aves sejam entregues para o seu possuidor, foram retiradas lá do Centro de Recepção de Animais Silvestres, que havia recebido essas aves, e devolvidas, né, entre aspas, devolvidas, porque não devolver alguma coisa que não é dela, à pessoa que fazia a manutenção irregular desses animais, desses 5 papagaios. Nós resolvemos trazer esse fato aqui justamente para mostrar uma coisa. Vocês veem que a promulgação da nova lei de crimes ambientais data de 1998 e esse fato aconteceu em 2018, 20 anos depois. O que a gente percebe, e esse caso não é uma exceção, a gente vê várias vezes, é que quando a situação chega ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, em se tratando de crimes ambientais, são raras as vezes que você tem um trabalho eficiente no sentido de apuração dos fatos, é uma coisa minuciosa, é muito difícil. Quando você devolve para a pessoa uns animais que são, entre aspas, produto de crime, dá uma impressão de que o teu trabalho não está valendo a pena, né? E quando você vê o comportamento tanto do Ministério Público como do Poder Judiciário, entendendo a alegação de uma advogada que seria possível regularizar os animais junto ao IBAMA, aí, sei lá, acaba tudo. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, compartilhem. A gente agradece e muito obrigado pela audiência aqui do canal da SOS Fauna. Oh,